de política. Eu entrei na USP em 69, professor assistente, passei minha vida acadêmica lá dentro, todos os concursos da USP, e já naquela época, na década de 70, eu via o Delfim como gigante de pensamento, e quando pensávamos que o professor Delfim Neto estaria anos atrás descendo a montanha, eis que cada vez mais ele ascende a montanha, sobe a montanha. Trata-se de um pensamento privilegiado. Nós vamos ter oportunidade de ouvir o professor Delfim Neto, trazer um panorama da nossa economia, trazendo perspectivas, enfim, falando de sua experiência, com a verve que ele é peculiar. Então é um privilégio para mim, é um privilégio participar como moderador dessa sessão de hoje à tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Torquato. Boa tarde, companheiros de mesa. Em primeiro lugar, eu peço aos senhores que façam um bom desconto dessas exortações do nosso Torquato, porque elas são produtos de uma velha, antiga amizade. Então, aqui para mim é uma grande honra ter sido convidado pelo Conotel para conversar com os senhores sobre alguns de nossos problemas. Nós estamos num momento extremamente interessante da história desse país, em que o país tenta encontrar um caminho para acelerar o seu desenvolvimento, e uma boa parte das medidas do próprio governo são confundidas com um tipo de hiperativismo um pouco exótico. Mas a minha esperança é que, ao contrário, as coisas que estão sendo feitas, ainda que pareçam um pouco tumultuadas, estão todas na direção correta e vão maturar. E quando elas maturarem, nós teremos uma mudança estrutural e institucional do país que vai ajudar a um crescimento mais acelerado. O Brasil já cresceu aceleradamente no passado e tem todas as condições para voltar a fazê-lo. Eu convido os senhores para dar uma espiadinha nesta dinâmica do crescimento econômico, que parece uma coisa complicada, mas no fundo é simples, porque ele mostra que o desenvolvimento não é um fenômeno puramente econômico. O desenvolvimento é um fenômeno termodinâmico. O desenvolvimento é feito quando uma sociedade é capaz de recolher a energia dispersa no seu meio ambiente e dissipá-la na produção dos bens e serviços que ela deseja, que ela necessita. Aqui, os senhores, é uma tentativa de mostrar para os senhores que o sistema se fecha sobre si mesmo e que não adianta pedir nenhum socorro externo. Na verdade, ou o país se pensa e produz o crescimento, ou ele não vai crescer. Esta consciência de que o crescimento depende de cada um de nós, da ação de cada um de nós, é absolutamente fundamental para que ele aconteça. Vocês têm a população, da população a gente extrai a força de trabalho. Somos nós, na idade daqueles que podem e desejam trabalhar. Do outro lado, você tem o estoque de capital. O que é esse estoque de capital? É o trabalho passado, o trabalho que está morto dentro do torno, dentro do apartamento que está construído no seu hotel. É aquele trabalho que já foi vivo no passado e que hoje é parede, é cama, são os instrumentos que nós usamos. Tanto a força de trabalho, que é o trabalho presente, vivo, como nós estamos fazendo aqui, como esse estoque de trabalho morto, para funcionar, exigem energia. É por isso que está em vermelho aí, porque este é um fator decisivo. A sociedade, se ela não puder manipular essa energia, ela não entra em funcionamento. Combinando a força de trabalho com o estoque de capital e usando a natureza, que está em verde aí, você produz o tal PIB. O PIB, no fundo, é tudo aquilo que nós produzimos numa unidade de tempo. É o valor adicionado de tudo que nós produzimos numa unidade de tempo. Mas só esses fatores não são suficientes para produzir o PIB. Ele precisa, em geral, de alguma coisa que nós não podemos produzir, que é a importação.
A importação é um fator de produção, tanto quanto o trabalho, como o estoque de capital. De forma que não há crescimento sem que você possa suprir e pagar as importações. Pois bem, até aqui você tem um problema puramente técnico. Quando está produzido o PIB, entra um fenômeno que é político. Por isso que está um divisor lá, um sinal de divisão. Aquilo que foi produzido só pode ter três usos. Ou vai ser consumido, e ele volta então para a população, ou ele vai ser exportado, e ele vai pagar as importações. Vejam, de novo, você tem lá o vermelhinho, que é o conta corrente, que é a diferença entre a exportação e a importação. Se isto não puder ser satisfeito, o crescimento murcha. Então, esses dois fatores, a falta de energia ou a incapacidade de financiar o crescimento, abortam o crescimento. E este é um dos pontos importantes para a gente entender porque o Brasil tem condições de superar hoje essas dificuldades. Por outro lado, você tem o investimento. O investimento é tudo aquilo que não foi consumido ou não foi exportado. E ele tem, na verdade, dois usos fundamentais. Um deles volta para o estoque de capital através de novas máquinas, novas ideias, através da inovação. E uma parte importante do investimento volta, na verdade, para a população, para educar, para dar saúde à população. De forma que esse sistema, os senhores veem, se fecha sobre si mesmo. Ele se mantém desde que ele consiga superar esses dois problemas. O problema da energia e o problema de contas correntes. Um gráfico como esse, os senhores podem dizer, mas é uma coisa tão abstrata, isso não tem nenhuma ligação com a realidade brasileira. Muito ao contrário. Deem uma espião neste gráfico. Deem uma espiada neste gráfico. Este gráfico aqui tem nos últimos 60 anos, ou quase um pouco mais, 70 anos, do crescimento brasileiro. As barrinhas azuis são o crescimento do tal PIB. Os senhores veem uma grande diferença no crescimento. Ele sobe, ele desce, ele baixa. Se os senhores olharem com um pouquinho mais de cuidado, vão ver o seguinte: cada dente desse que está aí tem uma de duas explicações. Ou foi uma crise de energia, ou foi uma crise de pagamentos externos, no balanço de pagamentos. Ou seja, aquele modelo que parece abstrato, na verdade, explica esse modelo. Esse modelo explica mais mostra, não explica, uma coisa. O Brasil já foi um país que cresceu substancialmente. Durante, de 48 a 84, nós crescemos 6,5% ao ano, hoje que é um crescimento chinês. Depois disso, as dificuldades externas, os problemas internos, nos levaram a um crescimento muito menor. E agora estamos tentando recuperar um certo nível de crescimento. Mas o importante é compreender que esses dois fatores provavelmente estão superados por conta de um presente que nós recebemos, que é o pré-sal. O pré-sal, bem explorado, pode eliminar a necessidade de energia e pode suprir a energia e pode eliminar a necessidade de eliminar de qualquer déficit em contas correntes. Há, na verdade, hoje uma crítica muito feroz ao governo, há um desconforto com o governo, e a crítica maior seria o seguinte: foi abandonado o tripé, o famoso tripé. O que era esse tripé? Esse tripé, na verdade, era uma política, é a política canônica usada pela maioria dos países hoje e que implica no seguinte: uma política fiscal razoável, com déficits fiscais pequenos e que reduza a relação da dívida com relação ao PIB. Então, o que eu quero mostrar para os senhores é que, com todos os problemas que nós temos tido, ao contrário do que se afirma, no campo fiscal, isso não foi perdido. Aqui, este gráfico mostra a parte verde embaixo, dá
na verdade, o déficit primário. A parte azul dá quanto nós gastamos com juros da dívida. E essa parte cor-de-rosa aí no meio é, na verdade, o déficit financeiro, o déficit fiscal. Só lhes veem o seguinte: desde a introdução do real, nós vimos reduzindo esse déficit. Hoje nós estamos caminhando para um déficit fiscal da ordem de 2,5%, 2,3% do PIB. É um déficit perfeitamente aceitável. Comparado com o déficit do mundo, é um déficit até virtuoso. E o outro aspecto? O aspecto da dívida com relação ao PIB. Porque a dívida com relação ao PIB é fundamental. Que você precisa, se a dívida cresce com relação ao PIB, você precisa gastar mais recursos com o pagamento da dívida. A curva azul também mostra que nós temos lentamente reduzido esse dispêndio. Com relação ao avanço da dívida, que às vezes se critica, deem uma olhada neste gráfico. Neste gráfico, no eixo horizontal, os senhores têm, na verdade, o superávit primário. Isto é, a diferença entre gasto e receita primária do governo e aquilo que sobra para pagar juros. E no déficit, no eixo vertical, vocês têm a relação déficit-PIB. Vejam o seguinte: antes do real, quando começou a aplicação do real, no governo Itamar, o Itamar fez um enorme esforço de déficit primário e a dívida estava em 30% do PIB. Ele poupou quase 5% do PIB para entrar no plano real com condições adequadas. No primeiro governo Fernando Henrique, isso se elevou por causa dos ajustes, houve venda de patrimônio. No primeiro governo Lula se elevou mais um pouco. No segundo governo Lula, você começa uma tendência decrescente. A Dilma está nos levando de volta para a origem, que é considerado como virtuoso um país que tem um déficit líquido da ordem de 30% do PIB. Não há, portanto, nenhum descontrole fiscal. O governo comete alguns erros que são veniais, não são capitais. Agora mesmo, no fim do ano, os senhores viram inventar uma porção de uma quadrangulação entre o BNDES, a Caixa Econômica, a Secretaria do Tesouro, o Banco Central, e uma mistificação, uma contabilidade criativa para esconder um fato simples, que não tinha sido feito o déficit primário prometido. Não precisava nada disso, porque o déficit primário prometido era superior àquele necessário para manter esse decréscimo da dívida. Mas o governo se meteu nessa encrenca, fez isto, perdeu credibilidade, foi criticado duramente e com razão. Por quê? Porque em lugar de reconhecer claramente que não há nenhuma necessidade de você fazer um truque como esse, e é muito melhor compensar para a sociedade. O meu déficit foi 1,9 do PIB e não 3, como eu imaginava. Por quê? Porque isso não alterou a marcha da relação dívida-PIB. É muito melhor ele reconhecer isso do que tentar, na verdade, empurrar sobre a sociedade um comportamento como o que ele teve. A outra falácia da crise do TPE é o seguinte: o Brasil abandonou as metas de inflação, o Brasil realmente esqueceu a inflação, o Brasil está preocupado com outras coisas. Não é verdade. Deem uma espiada neste gráfico. Este gráfico mostra a taxa de inflação de 12 meses, separando a inflação sem contar os alimentos e o IPCA só de alimentos e bebidas. Só lhes veem o seguinte: a inflação sem alimentos está razoavelmente comportada, que é a linha vermelha. A inflação com alimentos e bebidas flutua mais selvagemente. E é muito evidente que isso é produto de choques de oferta, choques de dificuldades de produção da agricultura. Agora mesmo nós estamos vivendo uma safra formidável, uma safra muito boa, no caso de grãos, mas no caso de vegetais,
nós continuamos sofrendo ainda choques de oferta. Esses choques são recuperáveis. Quando se exige que o Banco Central haja subindo os juros, a gente tem que perguntar, mas será que uma elevação dos juros reduziria o preço do feijão? Reduziria o preço do tomate? Esses preços vão cair daqui a 90 dias simplesmente porque subiram agora. Porque você vai ter uma safra. Imagine por que sobe o preço do feijão. Porque, na verdade, houve uma queda do preço do feijão ou a tomate, produziu tomate. Houve uma queda brutal do preço da quantidade de tomate produzida. Nós estamos acostumados a comer tomate, nossas mães, nossas mulheres, nossas filhas não sabem fazer macarrão sem tomate, não sabem, em todas as comidas, nós produzimos precisa de tomate, ou seja, a demanda de tomate é inelástica, ela é cultural. Nós fomos ensinados a comer tomate. Então que você não substitui o tomate no curto prazo. Se a demanda de tomate continua a mesma e a oferta caiu, o preço explode. 90 dias depois, vem uma resposta que é o aumento do preço do tomate. Agora pense o seguinte, que desemprego, que queda de renda seria preciso para que houvesse uma redução da demanda de tomate na mesma proporção que houve da quebra de oferta. É uma coisa impensável. Ou seja, o juro, que é um instrumento de controle da inflação, não é instrumento para controlar crises de oferta, choques de oferta. É por isso que um Banco Central se recusa a fazer o ajuste apressadamente. Está esperando para ver se a nossa concepção está correta, se os preços realmente vão acalmar por conta da resposta da oferta. Aqui os senhores têm mais uma separação. O vermelho são os serviços e o azul são os bens duráveis. Nos bens duráveis, nós vemos o seguinte, tem um comportamento maravilhoso. Tem na verdade, uma deflação que foi produzida pela valorização do dólar. E os serviços? Por que os serviços crescem? Porque há um desequilíbrio entre a estrutura da oferta e a estrutura da demanda nos serviços. É muito simples. Nós tivemos um aumento de renda, tivemos um aumento, melhorou a distribuição, como nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, houve uma ascensão social. Essa ascensão social é um fato produzido, é uma revolução das mulheres. Aquela senhora que era empregada doméstica foi ser manicure. Aquela manicure foi trabalhar no call center. A do call center foi trabalhar numa loja de departamentos. A da loja de departamentos hoje é gerente de um supermercado, de qualquer coisa. Quando ela era empregada doméstica, ela usava sabão de coco. Hoje ela usa Dove. Só um economista muito cruel, e tendo 2 PhDs, é que pode imaginar que eu vou fazer essa senhora voltar a usar sabão de coco, aumentando a taxa de juros. É uma coisa realmente espantosa. Aqui só tem um jeito, é alterar a estrutura da oferta. Ou seja, por que isso está acontecendo? Por causa da tal revolução que as mulheres produziram. Quando, eu sempre brinco na Idade Média, eu e o Roberto Campos sentávamos para pensar o Brasil, a gente ficava pensando, o que é que vai ser o Brasil em 1990? Isso eram 60, 2000, e o Campos era muito mais pessimista. Mas essa porcaria, esse negócio igual a China, igual a Índia, é gente pra burro, fedida, e não vai dar certo. Por quê? Porque cada mulher deixava 6 filhos. Prestem atenção, nos anos 60, cada mulher deixava 6 filhos. Ou seja, cada mulher deixava em média 3 mulheres. Era uma festa. Então, o que aconteceu? As mulheres se educaram, aprenderam, alteraram a taxa de fertilidade. Hoje, cada mulher não deixa 2 filhos. Ou seja, cada mulher não deixa uma mulher.
Eu tenho uma pena do meu neto terrível, porque vai enfrentar uma competição feroz. Essa competição é o produto da educação que se apropriou das mulheres e que vai reduzir o ritmo de crescimento. Nós jamais chegaremos, jamais é um termo exagerado, mas nos próximos 30 ou 40 anos não há a menor condição de nós chegarmos aí a 260 ou 270 milhões de habitantes. Portanto, aqui também não é a taxa de juros simplesmente que vai resolver o problema. Aqui dá para convencer os senhores mais um pouco, é a taxa de inflação acumulada nos países emergentes, nos países desenvolvidos e no Brasil. O Brasil está o azul aí no meio, do verde, que são os emergentes, e do vermelho, que são os desenvolvidos. Vocês veem o seguinte, tem uma flutuação da nossa inflação parecida com a do mundo, o que mostra que, além dos efeitos internos, nós temos também uma importação desse processo inflacionário. É outro que não se resolve simplesmente nem com a taxa de juros, nem com a valorização do câmbio. Elas podem ajudar um pouquinho, mas produzem efeitos colaterais muito mais sérios. Portanto, não existe nenhuma razão para pensar que o segundo tripé, que o segundo cabo do tripé tenha sido abandonado. O primeiro não foi, o segundo não foi, e o terceiro, que é o câmbio flutuante. Aqui a coisa é muito interessante, porque não há nenhum país do mundo que não tenha posto a mão no seu câmbio. A Suíça, durante 700 anos, tinha mantido o seu câmbio realmente flutuante. No ano passado, congelou a taxa de câmbio. Por quê? Porque os movimentos de capitais transformaram a taxa de câmbio, que ela costumava ser um preço relativo, que equilibrava o fluxo das importações com o fluxo das importações. Na medida em que você tem movimento de capitais, ela se torna um ativo financeiro. A moeda passa a ser um ativo financeiro e é explorado, é analisado como um ativo que produz lucros. Hoje existem mais de 10 mil fundos que operam câmbio no mundo, com mais de 2 trilhões de dólares de operação por dia, e usando algoritmos nos computadores que fazem operações em 1/1000 de segundo, procurando diferenças na terceira casa decimal do câmbio para, no fim do dia, ter um lucro ou eventualmente um prejuízo, mas normalmente um lucro. Ou seja, o câmbio não é mais uma coisa que você possa deixar flutuar, como, aliás, nunca flutuou. Este gráfico mostra o seguinte, a relação, o câmbio real brasileiro, que é vermelho, e aquele déficit de transações correntes a que eu me referi. Vocês veem o seguinte, que tem uma relação entre as duas com uma defasagem. Quando o câmbio se valoriza, você tem um aumento depois de 5 ou 6 ou 4 ou 5 anos dos déficits em contas correntes. Quando ele se desvaloriza, você tem uma recuperação do processo. O câmbio continua flutuando menos do que gostariam algumas pessoas. Quando eu ouço hoje, não, mas veja o seguinte, hoje o México é realmente o queridinho do mundo. Nós fomos o queridinho há uns 3 anos atrás. Por quê? Porque durante mais de 15 anos, o Brasil foi o grande peru disponível fora do Dia de Ação de Graça no mundo. Nós, através do que se chama o carry trade, o real produzia lucros imensos. Essa valorização produziu uma destruição do setor industrial, no qual nós estamos pagando um preço caro. Portanto, nem no câmbio nós abandonamos o tripé. Este quadrinho que eu quero que você veja embaixo, que é o que importa, mostra o seguinte, que depois dos 25 anos ou 30 anos de uma política cambial defeituosa, nós ficamos parados. Aqui os senhores veem
na verdade, a participação na tabelinha de baixo de cada país, o Brasil, a Coreia e a China, no comércio mundial. Quanto às nossas exportações representam em percentagem no comércio mundial. Se os senhores observarem, entre 81 e 84, que eu faço uma média para não dizer que a gente escolheu um ano, vocês veem o seguinte: o Brasil exportava 1,2 do comércio mundial, a Coreia 1,1 e a China 1,2. Os senhores estão sentados, mas prestem atenção para não cair. Entre 81 e 84, o Brasil exportava rigorosamente a mesma coisa que a Coreia e que a China. 24 bilhões de dólares por ano. 30 anos, 40 anos depois, o Brasil continua patinando no 1,2, 1,3. A Coreia foi a 3,4 e a China foi a 11, 10,6. Por quê? Porque nós, na verdade, abandonamos a política de câmbio que sustentava a sofisticação industrial que nós construímos no tempo em que crescíamos 6,5% ao ano durante 35 anos seguidos. Uma das coisas que causou o maior embaraço para o governo e para nós todos brasileiros foi, na verdade, o péssimo crescimento do ano de 2012. E as pessoas, esse crescimento cria um desânimo. Mas é claro, por esta tabela, que nós temos o seguinte: esse crescimento foi produto basicamente de uma redução importante, exatamente, da produção industrial. Nós não tivemos uma agricultura brilhante, tivemos a indústria altamente perseguida pelo câmbio e pela taxa de juros, e os serviços cresceu mais ou menos o normal, de forma que temos 0,9% de crescimento. Eu acredito que este ano as coisas serão um pouco diferentes, como nós vamos ver daqui para frente. Este gráfico mostra o que é isto. O vermelho aí é, de novo, o câmbio, a taxa de câmbio. Que taxa de câmbio é essa? A taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal dividida pelo salário nominal. Então, esta é a verdadeira taxa de câmbio. O que aconteceu nos últimos anos? Nós empurramos o salário nominal através de aumentos extravagantes do salário mínimo e, simultaneamente, empurramos a taxa de câmbio nominal para baixo através de altas taxas de juros. Ou seja, nós diminuímos o numerador da fração e aumentamos o denominador. Nós comprimimos o câmbio real. E aí está, a partir da crise de 2008, a visão clara desse efeito. A curva azul é o comércio e a curva verde é a produção industrial. Vejam que vai se abrindo uma boca enorme entre o consumo e a produção interna, que é produzida basicamente por esse desvio da taxa de câmbio real. O turismo mundial, neste campo internacional, pode ser de grande valia, mas ele pode ser de maior valia ainda no próprio campo nacional. Na verdade, poucas pessoas têm a ideia da importância do setor de turismo no PIB. No Brasil ele anda por torno de 6,5%, mas na média mundial ele é 9% do PIB. No ano passado ele foi alguma coisa como 6 trilhões de dólares. Ele produz, esses são os números, os últimos números do Boletim Mundial, tem um capítulo sobre turismo. Ele gerou 120 milhões de empregos diretos e 105 milhões de empregos indiretos. Isso é quase a população do Brasil. A soma dos dois é maior que a população do Brasil.
1 em cada 11 empregos tem alguma relação com o turismo. Apesar da crise que nós vivemos e da que já passamos, ele continuou crescendo. O fluxo de turismos cresceu 4% em 2011 e deve crescer de 3% e 4% deve crescer 4% em 2013 e deve continuar crescendo 3% ou 4%. Este gráfico mostra as duas situações do turista. Do turista nosso, não só interno, como daquele que vai lá para fora, quais são os fatores que determinam o seu comportamento? Primeiro é a população. Segundo, tem lá um indicador que simplesmente é o seguinte, é a renda per capita, que é Y sobre N, multiplicado por um fator que mede a desconcentração de renda. Isso é um índice de bem-estar criado pelo SEM, que mostra o seguinte: se cresce o nível de renda e cresce a distribuição da renda, o bem-estar do cidadão cresce ainda um pouco mais. E um pedaço desse bem-estar se dissipa realmente como turismo, como gasto de turismo. Você depende do financiamento e depende do que se chama, está lá indicado, é a taxa de câmbio e os preços internos. Por outro lado, a oferta de turistas que vem de fora para dentro depende da qualidade que nós oferecemos para eles e depende dos nossos preços e da nossa taxa de câmbio. Como é que isso funciona e tem funcionado? Esse aqui é o índice de competitividade do turismo, neste relatório a que eu me referi. Se os senhores verificam, a nossa posição é realmente muito ruim na média. O índice geral, nós somos o 51º em 140 países. E aí os senhores têm os indicadores e que são surpreendentes. Porque se você olha, por exemplo, os recursos naturais do Brasil, do ponto de vista de recursos naturais, o Brasil é considerado o país mais atraente do mundo. O que nos dificulta são, na verdade, o comportamento interno, a prestação de serviços, o transporte, a burocracia. Esses são os fatores que nós vamos ter que atacar para que o turismo possa, no Brasil, alcançar a mesma dimensão que alcançou no mundo. Este é o tal indicador de bem-estar a que eu me referi. Os senhores vejam o seguinte: ele estava praticamente estável durante todo o governo Fernando Henrique, quando começou essa política ativa de incorporação da sociedade pela elevação da renda e por uma melhora da distribuição. Você vê o índice crescendo rapidamente, e é esse crescimento que explica, na verdade, por que o governo é bem avaliado pela população e por que esses movimentos vão continuar crescendo. Nós estamos num programa de construção de uma sociedade mais razoável, de uma sociedade um pouco mais civilizada. E você tem, portanto, um problema sério, que é como manter este processo em andamento. Mesmo com esse pequeno crescimento, ele é simplesmente um pedacinho uma pequena dificuldade. A volta ao crescimento é fundamental. E como nós vamos ver, ela só depende de nós, ela não depende de mais ninguém. Aqui são as receitas de despesa de viagens internacionais. Os senhores veem aquela mesma boca se abrindo enormemente. Nós, graças à melhoria da renda, graças à melhoria da distribuição dessa mesma renda, nos lançamos no mundo. Vamos buscar cultura, buscar lazer lá fora. Há os que vêm buscar turismo e trabalhar no Brasil, fazer negócios, permaneceu mais ou menos estável.
você vê que vai se abrindo um buraco que é da ordem de uns 20 bilhões de dólares. E que isso mostra, na verdade, o enorme espaço que existe para o desenvolvimento do turismo nacional. Aqui é a mesma coisa, o vermelho é o gráfico de câmbio e a saída dos recursos de viagem internacional do conta corrente. Você vê que os dois, à medida em que o câmbio foi se desvalorizando, foi se valorizando, na verdade você teve uma aceleração enorme das saídas. Isto não é necessário que seja assim. Se continuar crescendo a renda e melhorando a distribuição, o câmbio na posição correta não será um fator impeditivo do crescimento do turismo. Quais são as perspectivas? No cenário externo, eu acho que a coisa está melhorando. Nós tivemos agora um problema com a ilha de Chipre, que mostra que a insensibilidade enorme dos europeus ainda para o problema que eles têm. A ideia de que eles podiam cobrar do depositante um imposto sobre depósitos que tinham seguro é uma ideia que não cabe na cabeça de ninguém. Eles fizeram isso, receberam um troco muito forte, abalaram de novo a economia mundial e hoje seguramente está superado. O cenário interno, que eu digo, está melhorando lentamente. Os investimentos estão voltando, o governo está prendendo as concessões de serviço público, PPPs, concorrências, estão encontrando uma forma melhor de serem feitas. Os leilões dessas concessões, que são coisa para profissional, estão se aperfeiçoando, de forma que deveremos ter um crescimento um pouco mais acelerado a partir desses fatos, e ele já está começando. Não vamos crescer muito mais do que 3,5% este ano, mas estamos construindo as condições para um crescimento mais rápido, como veremos daqui a pouco. Infelizmente, nós estamos vivendo uma revolução demográfica. Eu insisto sobre isso, porque o Brasil daqui a pouco não vai ser o Brasil que nós conhecemos. O Brasil está em vários processos de revolução. Não é só a democracia, a demografia. São as instituições que estão ficando mais sólidas. São, na verdade, a educação, que todos nós criticamos e com razão, que está acontecendo em todos os lugares. Todas as pessoas hoje introjetaram o fato de que só há uma forma de progredir, é pelo conhecimento. Quando você faz uma Bolsa Família e entrega o recurso para a mãe, ela sabe que, na verdade, o filho ou a filha dela só vai encontrar o desenvolvimento humano que ela precisa se educar. Então é um processo que se autoalimenta, é uma verdadeira mudança de comportamento que o Brasil está sofrendo. Este gráfico mostra as projeções do crescimento do Brasil até 2050. Os senhores veem o seguinte: a população vai crescer até 2035, 2040, e depois vai começar a declinar. O importante é compreender o seguinte, é que vai haver uma mudança muito grande da estrutura etária. Aqueles que ainda vão trabalhar de 0 a 14 anos, que está aí como verdinho, um verde claro, vão diminuir. Aqueles velhinhos como eu, que vão viver à custa dos que ainda têm que trabalhar, que já trabalharam, que é o vermelho lá em cima, vão crescer. E vai ficar esse grupo preto aí no meio, que são vocês, que vão ter que sustentar ao meu neto e a mim. Ou seja, vocês vão ter que melhorar a sua produtividade. Aqueles que podem e querem trabalhar vão ter que melhorar a sua produtividade para sustentar aqueles que ainda vão trabalhar e aqueles que já trabalharam. Isso mostra o seguinte: uma profunda mudança, um envelhecimento da pirâmide etária. Vejam, aqui a primeira pirâmide
que era em 2010. Você vê que está gordinha embaixo. Em 2050 ela inverteu. Ou seja, nós estamos ficando mais velhos e, ainda que algumas pessoas duvidem, mais ricos. Ou seja, estamos ficando uma sociedade que exige cada vez mais serviços e de melhor qualidade, além dos bens industriais. E diz respeito isso claramente ao setor dos senhores, porque a demanda, seguramente, de turismo vai crescer não apenas na velocidade de crescimento da população e da renda, mas também do envelhecimento dessa população. As pessoas vão ficar mais sofisticadas, vão estar mais educadas, vão querer, na verdade, enriquecer-se, humanizar-se, assumir a sua humanidade, que é conhecer o mundo. De forma que este é um processo que vai continuar. O que nós precisamos? Nós precisamos conceder para os senhores as condições econômicas. Na verdade, nós precisamos que o governo reduza os seus gastos de consumo e aumente o seu nível de investimento. Isso está acontecendo lentamente, mas está acontecendo. Uma das grandes vitórias do governo foi fixar por 3 anos os salários dos servidores públicos federais. Ou seja, nos próximos 3 anos você não tem mais o que discutir. Os salários vão continuar sofrendo um aumento de 5% ao ano, seguramente será menor do que a taxa de crescimento do PIB nominal, de forma que você vai ter uma redução da participação desses gastos no governo e, portanto, sobrará recursos para investimento. Não vão melhorar a infraestrutura, como eu disse, com PPPs e concessões. Tem que reforçar a execução dos controles dos contratos, coisa que está acontecendo. Vejam o que aconteceu com clareza. A presidente vetou uma decisão do Congresso que violava um contrato assinado com os estados produtores de petróleo. Não adianta dizer se é justo ou injusto. Ela vetou porque era uma violação de contrato. Eles foram ao Supremo e na preliminar o Supremo disse: houve sim uma violação de contrato e nenhuma decisão do Congresso, em última instância, isto é, recusando o veto, vai valer. Não há país no mundo onde se obedeça a contratos com esta dureza. Isto é institucionalmente uma coisa absolutamente importante para o desenvolvimento econômico. Nós temos que ter uma taxa de juros interna parecida com a do mundo. Hoje nós temos, ainda ela não é parecida com a do mundo. Nossa taxa de juros real hoje é em torno de 2%. A do mundo está em torno de menos 2%. Nós ainda temos uma taxa de juros real alta. Nós temos que dar produtividade à produção nacional, ou seja, alterando aquela relação câmbio-salário, que também está acontecendo. Porque você teve uma pequena melhoria no câmbio nominal e você tem seguramente uma redução do crescimento dos salários nominais por causa da aplicação da própria fórmula do salário mínimo. Nós temos que reduzir as distorções do sistema tributário. Não adianta ficar imaginando que vai se reduzir a tributação brutalmente. Vai se reduzir a tributação aqui ou ali. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, está prestando serviços sociais que são muito superiores também aos dos países com o mesmo nível de renda. O problema não é o serviço, o problema é que a qualidade desses serviços é muito baixa. Nós não gastamos pouco em saúde nem em educação. O que nós não sabemos é aproveitar os gastos em saúde e em educação, elevando a sua produtividade. Nós temos que caminhar para uma livre negociação salarial
dentro da empresa, em que você permita a trabalhadores e empresários que decidam entre si, obedecendo à Constituição, obedecendo aos direitos do trabalhador, mas que decidam entre si as condições de trabalho. E que isso, na verdade, se sobrepõe à própria lei. Uma das maiores inseguranças do Brasil hoje, uma das maiores incertezas, vem, na verdade, do comportamento da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho a gente não sabe o que é nem o passado e nem qual é o futuro. O futuro eu sei que é terrível. O passado eu sei que é maléfico. Então, é preciso, na verdade, retirar a capacidade que essa justiça adquiriu, não é de obedecer à lei, é de fazer suas próprias leis. Este processo é fundamental para melhorar, na verdade, a qualidade e o ambiente de negócios do Brasil. Cada coisa dessas, se os senhores observarem, vai caminhando lentamente aqui, com muita dificuldade ali, mas está tudo caminhando nessa direção. O Brasil está preparado para isso? Eu tenho a impressão, pelo menos a pretensão de dizer para os senhores que está. Primeiro, desenvolvimento é um estado de espírito. Só se desenvolve quem acha que é capaz de se desenvolver. Quem não tem condição de imaginar que pode se desenvolver, nunca vai se desenvolver. O Brasil tem uma coisa fantástica, que é um estoque genético riquíssimo. No passado, alguns sociólogos, nos anos 20, os sociólogos brasileiros diziam, não vai dar nada certo, isso vai ser uma feijoada, vai ter italiano misturado com judeu, misturado com português, com espanhol, com romeno, quer dizer, isso não vai dar em nada, pelo contrário. A própria biologia mostrou que a mistura é que é boa. O DNA da mistura é que abre todas as possibilidades. Ele produz a adaptação e produz, na minha opinião, a tolerância. Essa tolerância nacional é fundamental. Ela é um processo de cola da sociedade, é um processo de cimento. Nós somos a 5ª população do mundo, somos o 5º país em dimensão física, somos a 6ª ou 7ª produto interno bruto total do mundo. Somos pobres ainda, somos o 77º PIB per capita. Nós temos um mercado interno extraordinário, com 200 milhões de habitantes, que é a população dos Estados Unidos em 30, e uma renda per capita igual a dos Estados Unidos nos anos 30. Se a gente olhar o que os Estados Unidos podem fazer com essas duas coisas que nós temos, isso mostra para a gente o que nós podemos potencialmente fazer se soubermos usar o que nós temos. Uma outra vantagem que é fundamental, nós temos uma única língua. Os outros BRICS, você pega a Rússia tem 50 línguas, a China tem 130, a Índia não contaram ainda, mas o Brasil tem uma única língua, isso é uma vantagem enorme. Volta, por favor. Avança um. Não, avança. Aí, pronto. Não, esse é um outro problema interessante. Nós temos 10 vizinhos. Vizinho e gênero você não escolhe. Deus é que te manda. Tá certo? Então você trata de aturar. Nós não temos nenhum problema com nenhum vizinho. Se vocês pegam a China, com cada país que ela tem fronteira, ela tem 5 problemas. A Rússia, com cada país que tem fronteira, tem 3. Quer dizer, nós não temos nenhum problema de nenhuma natureza. O último problema que nós tínhamos, que era no Acre, o nosso velho Rio Branco foi lá, trocou por um cavalo e deu tudo certo. Mas nós resolvemos todos os nossos problemas. Nós não temos nenhum problema étnico ou religioso. Na verdade, no Brasil, é uma coisa fantástica. Você fechar numa sala um muçulmano, um católico, um judeu, um ateu, você acha que vai dar barulho? Nada. Depois de 1 hora, você abre a porta e estão jogando pôquer. Um tentando tomar o do outro. Sem briga, sem
Não há, nós somos um país, na verdade, que tem um sistema financeiro rígido e sofisticado. Nós corrigimos o setor financeiro com o PROER e com o PROEF nos anos 90. Nós realmente filtramos o sistema financeiro. O Brasil nunca permitiu bancos estrangeiros realmente independentes. Eles todos aqui eram bancos brasileiros. E agora, senhor presidente, tem 14 bancos pedindo para entrar. Então tem uma fila, por quê? Porque aqui não entra banco estrangeiro. O banco estrangeiro, quando entra, se transforma num banco brasileiro. Ele não pode transferir seus recursos livremente. Ele é um banco brasileiro e obedece às leis do banco brasileiro. Nós construímos, depois da Constituição, um país onde a democracia se firmou, as instituições estão muito mais sólidas. Quando você olha para o que aconteceu agora, nesse julgamento no Supremo, eu gosto de desafiar: em que país emergente ou desenvolvido você tem um Supremo com essa capacidade de ser realmente o defensor das liberdades individuais de cada um de nós? Não tem. Isso são instituições que vão produzir os seus efeitos lentamente, mas seguramente. O Brasil está se aperfeiçoando, tanto do ponto de vista das instituições, como das estruturas. Não se deixe enganar pela crítica fácil. De fato, o governo está meio tumultuado. A Dilma tem uma angústia de resolver simultaneamente todos os problemas. Então ataca o problema do juro, ataca o problema do porto, ataca o problema do transporte, ataca o problema da concessão, tudo ao mesmo tempo. Está tudo na direção certa, feito com uma confusão dos diabos. Só que qual é a vantagem? É que a confusão vai diminuindo e o que vai restar vai ser o vetor que vai corrigir e que vai melhorar não só as instituições, como as estruturas produtivas. Finalmente, o pré-sal pode ser a salvação ou a nossa perdição. Se nós soubermos usar, ele mata aqueles dois fatores que abortavam o crescimento do Brasil, que é a energia e a conta corrente. Nós temos aí, na minha opinião, 25 anos de uma autobahn alemã para a gente ir desenvolvendo e crescendo. É preciso que a gente queira. Mas uma coisa é mais importante do que tudo isso. É preciso saber o seguinte, que não há forma de prever o futuro. A única forma de prever o futuro é construí-lo. E é isso que os senhores têm que fazer. Muito obrigado. Posso falar? Quer fazer seus comentários, professor Gaudêncio, para depois passar a palavra para o doutor Alexandre Sampaio. Não, eu queria apenas fazer uma rápida digressão sobre a magnífica aula magna proferida pelo professor Delfim Neto, dizendo que realmente nós sentimos uma expressão positiva, altamente positiva do Brasil, mesmo naquilo que pode parecer defeito. O professor Delfim Neto vê algumas virtudes. Eu gostaria então de fazer uma pequena provocação, perguntando o seguinte: professor Delfim Neto, o que eu tenho percebido é que seja uma leitura, a economia tendo a declinar ou a ascender, a subir, o ciclo Lula-Dilma descobriu uma morfologia do voto que eu sempre expresso da seguinte maneira: é bolso, barriga e coração, cabeça. Bolso cheio, ou seja, geladeira cheia, estômago satisfeito, coração agradecido, cabeça voto. Lula descobriu isso, Fernando Henrique me deu essa base. E de lá
lá para cá, evidentemente, eu vejo que o PNBF, Produto Nacional Bruto da Felicidade, tem, de uma certa forma, crescido no Brasil. A ponto de, por exemplo, a presidente Dilma, nessa última pesquisa, ostentar quase 80% de avaliação. Então, a minha pergunta é a seguinte, tentando pegar o seu pensamento da área econômica para a área política, por que é que nós, apesar do crescimento dessa democracia participativa, a sociedade mais organizada, uma miríade de entidades organizadas fazendo pressão sobre o Congresso, nós não conseguimos fazer as reformas fundamentais? Eu não vi na sua fala, por exemplo, uma questão da reforma política. Nós temos reformas pontuais aqui e ali, mesmo na área tributária, essa coxa de retalhos na área de exoneração setorial, tal, isso resolve ou não resolve, porque a área política não faz uma reforma profunda, vendo uma sociedade mais participativa, mais consciente, né, os níveis educacionais melhorando o nível de participação política. Enfim, eu queria ver a sua inserção, o seu pensamento nessa área das reformas imediatas. Eu disse que a cada ano a reforma política vai acontecer, a reforma tributária também, os prefeitos e vereadores se reuniram agora em Brasília, tentando repactuar a federação, ou tentar trabalhar o tema de novo pacto federativo, não conseguiram nada. Enfim, como o senhor vê o futuro imediato na área das reformas? É difícil responder ao Torquato, que é um cientista político. Eu vou responder como um pobre político. Eu fiquei 20 anos no Executivo e 25 no Legislativo. Então, as reformas são difíceis, porque as reformas mexem com os interesses de todos. Então, e depende de nós. Por quê? Se nós queremos reforma, nós temos que eleger gente que queira a reforma. Ou seja, eu sempre brinco, não dá para fazer como nós fazíamos normalmente. No dia da eleição, você fica triste, você levantou, está um dia lindo, você podia ir para a praia, deixa eu ter que votar para esse cara. Ainda bem que agora é rápido, você passa lá e ainda aproveita o dia. Mas você não pensou nem coisa nenhuma, você votou em quem você quis. Antigamente você olhava no poste o número, e quando ia indo para a cabine, você olhava o número, votava naquele sujeito, na segunda-feira você jogava no lixo, no número que você votou, já não dava, você dizia, já me traiu. E já esquecia. Então, na verdade, eu não acredito, Torquato, que a gente saiba a reforma política que nós queremos, que nós precisamos. E se soubéssemos, eu acho que nós não temos poder de fazer. Isso precisa uma longa caminhada, que é um desenvolvimento sociológico, histórico. Não vai acontecer desta forma. As mudanças vão ser sempre mais ou menos tumultuadas, como estão sendo hoje. Você começa a fazer por exemplo, essa mudança que aparentemente é simplesmente, digamos, para ser um truque para reduzir a taxa de inflação, que é desonerar a cesta básica dos impostos. Na verdade, não é para isso. Ela tem porque qual é o maior defeito do sistema tributário brasileiro? Ele é altamente regressivo. O pobre sujeito que ganha até 2 salários mínimos, paga mais imposto proporcionalmente do que o sujeito que ganha 2.000 salários mínimos por mês. O sistema é altamente regressivo. Quando eu retiro a tributação da cesta básica, eu estou corrigindo a regressividade do sistema. Agora, isso já foi feito. Essa é uma conquista, não volta mais. A minha dúvida, e eu acho que é a crítica do governo, é quando ele começa a fazer o ping-pong. Agora eu vou baixar, mas depois de 2 meses eu vou tirar. Aqui não, aqui ele está fazendo uma mudança realmente importante. Está tudo caminhando, digamos, muito lentamente, porque o negócio é difícil. Eu estava aqui conversando com os amigos meus, na hora dizendo o seguinte, falta crédito.
E é verdade, falta crédito. Para o setor, falta crédito. Quando diz, o BNDES vai resolver o problema do crédito, não vai. Não vai porque o problema de crédito é um problema de recurso, não é um problema de conversa. Então, é preciso muito mais do que isso. Cada problema desse tem uma dificuldade enorme. Só quem já viveu isso é que sabe. O negócio de fazer dívida não é recurso. Quando eu aumento a dívida pública para pôr dinheiro no BNDES, eu não estou fazendo recurso nenhum. Se eu vendi de verdade a dívida pública, eu tirei o recurso dele e pus no BNDES. E ele o que faria se tivesse ficado com o recurso? Ia aplicar, provavelmente melhor que o BNDES. Então, a ideia de que eu posso inventar recursos fazendo dívida é uma ideia fantástica. E nós temos que corrigir essas coisas. Agora, eu diria para você, eu não tenho a menor ideia de como você acelerar isso. Eu acho que esse é um processo lento que precisa de a sociedade ir se aperfeiçoando lentamente, aprendendo que o voto é uma coisa preciosa, sabendo o seguinte, só uma vez cada 4 anos nós temos chance de alterar o nosso destino. Nós não podemos jogar fora aquilo é uma coisa absolutamente preciosa. É a sociedade dando para cada um de nós a oportunidade de influir. É pouco, é 100 milhões de avos. Mas é da soma desses 100 milhões de avos que se produz a mudança. Não tem outra forma. Nós já experimentamos. Como dizia o velho Churchill, não há regime pior que a democracia, com exceção de todos os outros. Nós temos que aprender a mexer com ela mesmo. E é por aí que vamos. Olá. Rodolfo, é um prazer ouvi-lo. Foi muito importante também o senhor mencionar que o processo de desenvolvimento de economias que se sofisticam com o incremento de renda levam necessariamente também a um realinhamento de preços de serviços. Isso é inexorável, a gente vê isso em vários países do mundo. E nos preocupa um pouco, nós do setor de turismo de hotel, certas afirmações de algumas autoridades do turismo de que os preços de hotelaria estão explodindo no Brasil. Na nossa opinião, isso é uma falácia, porque se você viu também os preços da pet shop, do cabeleireiro, do estacionamento, está tudo subindo exponencialmente. Acho que o mercado interno tem respondido favoravelmente à acomodação do turismo de negócios e acho também que a questão de crédito para essa classe consumidora que se acerca ao turismo nacional, com o sistema de facilitamento, de facilitação dessas compras, vai permitir acomodar isso dentro dos hotéis nacionais. Mas eu lhe pergunto, nós procuramos também há algum tempo, e acho que também o senhor falou uma coisa importante, que é a questão da dificuldade na questão trabalhista, justiça do trabalho, que nos afeta na questão do trabalho intermitente, outras questões que somos empregadores majoritariamente falando. O senhor acha que é possível a gente evoluir para encararmos o turismo receptivo internacional como atividade exportadora, dado que aí, inexoravelmente, nós, já que não temos um IVA, teríamos que dar desconto talvez ou abater impostos como ICMS, e aí temos o problema de que os estados são pouco receptivos a dar outras desonerações. Como é que o senhor vê a possibilidade de a gente tentar incrementar ou facilitar a questão do valor da diária hoteleira face ao câmbio para o exterior? E nós estamos patinando há muitos anos com o turismo internacional no mesmo patamar, dado que hoje nós somos considerados caros. Como é que o senhor vê essa possibilidade de a gente criar algum mecanismo de facilitar o preço comparativamente face a esse câmbio para atrairmos mais turistas estrangeiros? Na verdade, eu acho que isso é uma coisa muito ampla. Se a gente olhar aquela lista que está lá, dá toda a indicação do que nós devemos fazer. Normalmente, o que estava lá é o governo ser um pouco mais eficiente e cobrar um pouco menos. E intervir menos. Deixar vocês correrem risco. E você tem que criar um mercado de capitais que funcione e não dependa do governo. Um mercado de capitais que tome os seus riscos e não dependa do governo. Quer dizer, a ideia de que nós vamos ter o BNDES como financiador do turismo, esqueçam, enquanto vocês estiverem pedindo isso,
vocês não vão ter nada. Por quê? Porque o BNDES tem os seus próprios objetivos. Não adianta dizer, eu tenho 150% de garantia. Ele não está querendo isso. Ele está numa outra, está no outro dieta. Então, o que me parece é o seguinte, nós precisamos sim, eu acho que desenvolver um pouco mais o financiamento, mas precisamos de algumas mudanças que são produzidas pelo próprio governo. E elas estão indicadas naquela tabela a que eu me referi. O sistema está crescendo, vai continuar crescendo. Eu acho que vai se acelerar na medida em que vai prosseguir esse caminho de aumentar a renda e de melhorar a distribuição, que isso é fundamental. Melhorar a renda. Se melhorou um sujeito, melhorou a renda, não tem turismo. Se quando melhorou a renda, muitos melhoraram a renda, tem turismo. A natureza da demanda dos serviços depende não só do nível de renda, mas depende de como o nível de renda se distribuiu dentro da sociedade. Aliás, eu não sei como funciona, cada um faz o que quiser aqui. Passar a palavra ao senhor Júlio Sesson do FOB para seus comentários e considerações. Tá bom. Bem, primeiramente eu queria parabenizar o professor Delfim Neto, a quem eu acompanho há muito tempo pelas suas palavras, e dizer, como hoteleiro, como empresário do setor de hotelaria, que eu fico bastante otimista quando eu percebo que o setor de turismo, hotelaria, passa a ter reconhecimento, passa a ter importância à medida que uma figura como o professor Delfim Neto vem até nós e coloca as suas ansiedades, as suas expectativas com relação não só à economia, mas ao setor de turismo. À medida que nós do setor tivermos pessoas do gabarito, da qualidade do professor Delfim Neto interferindo no bom sentido no nosso setor, isso mostra que o nosso setor é importante. É algo que faltava e que para mim é uma novidade. Eu parabenizo o prezado amigo Fermi, presidente da BH Nacional, pela iniciativa. Parabenizo a todos os senhores, a presença do professor Gaudêncio Torquato aqui, que é talvez um dos jornalistas de maior renome do país, comprova isso. Quer dizer, quando é que talvez o ano passado nós tivemos aqui mesmo, mas quando é que nós tivemos o autor do editorial de segunda página, da segunda página de todos os domingos do Estado de São Paulo, falando para o Congresso Brasileiro de Hotelaria? Isso mostra que nós temos um setor que passa a ter reconhecimento de importância. Tenho certeza que o professor Delfim Neto teria outros compromissos e outros convites, Gaudêncio Torquato mais ainda, e ambos estão aqui. Eu acho que esse é o grande progresso que a gente está conseguindo. Por que eu também estou falando isso? Porque eu acho que o desenvolvimento da indústria turística, aproveitando um pouquinho o gancho do professor Gaudêncio, passa pelo reconhecimento, pela importância política do setor. Um setor que até bem pouco tempo, a maioria dos senhores e das senhoras, como eu, militam no setor, Alexandre Sampaio, há tanto tempo, sabem da dificuldade que é vender a ideia turismo como uma indústria geradora de empregos, uma indústria que paga muitos impostos, uma indústria importante para o desenvolvimento do país. Ou seja, a gente fica tentando competir com a indústria automobilística japonesa na hora de fabricar carro e dando isenções e condições privilegiadas para esse tipo de indústria, nada contra a indústria automobilística, mas favorável ao nosso setor, que precisa também ganhar competitividade. Eu acho que a gente está caminhando bem, nós estamos vendo aqui uma mistura, ministro, de nova geração, de uma geração um pouco mais antiga, novos empresários entrando no setor, empreendedores, operadores hoteleiros e, volto a dizer, a classe política prestigiando. Quer dizer, nós temos aqui o prefeito de Campinas, o prefeito Donizete, que talvez, sem dúvida nenhuma, hoje Campinas, eu sou suspeito para falar, porque a nossa empresa atua fortemente na cidade, mas é a segunda maior cidade do estado de São Paulo.
Ou seja, quando é que nós tivemos o prefeito de uma cidade como Campinas, e olha que eu estou em Campinas há mais de 30 anos, acompanhando a indústria turística, acompanhando a hotelaria? Ou seja, isso mostra que a gente está, seguindo também a linha do professor Delfim Neto, no caminho certo, aos poucos, ministro. Eu acho que a gente gostaria de ter um pouco mais de velocidade. Mas quando a gente vê a deputada Célia Leão aqui presente, a gente vê o prefeito de Campinas, enfim, isso começa a nos fazer pensar que nós não estamos sozinhos, que nós estamos no caminho certo para mostrar a importância do setor de turismo, que muitas vezes não é reconhecido, que muitas vezes, como bem disse o Alexandre Sampaio, as pessoas estão preocupadas com o preço da hotelaria, etc., quando a hotelaria é um mercado extremamente competitivo. Então aqui uma série de dirigentes de entidades de classe, e eu digo para os senhores, com perdão da palavra, eu desafio alguém a dizer que a hotelaria algum dia conseguiu combinar preço, algum dia conseguiu combinar desconto. O Wilson está dando risada porque é justamente o contrário disso. Quer dizer, nós temos um mercado. Eu comecei minha vida profissional num hotel no centro da cidade, em São Paulo, aonde literalmente, se o cliente não estava satisfeito, ele atravessava a rua ou ia na mesma calçada, nem chuva ele pegava para mudar de hotel. Ou seja, nosso setor é extremamente competitivo e precisamos, como todos os empresários, termos condição de trabalhar. A única colocação, sem tomar muito tempo dos senhores e das senhoras, que eu faço, gostaria talvez de ouvir o comentário do ministro, é que eu ainda sinto o nosso setor muito dependente do restante da economia. Ou seja, como no Brasil a gente depende muito de hotelaria de negócios, basicamente, com exceção daqui o Dilson que representa os resorts, mas os resorts também vivem em função de congressos, convenções, a maioria do tempo. Como é que a gente poderia, como indústria, nos desprendermos dessa economia? Ou seja, quando a gente ouve que o PIB, como é a manchete dos jornais hoje, não vai chegar a 3% esse ano, isso nos preocupa, porque se a economia está girando, os nossos hotéis vão ter mais chances de ficarem cheios. Se a economia diminuir o movimento, quer dizer, nós somos meio o final dessa cadeia econômica. Queria saber se o senhor concorda com isso e vê isso da mesma forma. Obrigado. Na verdade, ela é causa e é efeito. Se nós sabemos que o PIB 0,7%, 6% do PIB brasileiro é do setor de turismo, significa o seguinte: se o setor de turismo cresce 4%, no crescimento do PIB tem 0,028 feito pelo turismo. É o tijolinho que você põe lá. Todo mundo vai pôr o seu tijolinho, a soma dos tijolos altera o teu negócio, alimenta, tá certo? Mas a parte mais importante, talvez, é que internamente ele é uma manifestação é uma exterioração. Você coloca para fora a melhoria da tua renda e da tua distribuição. Quer dizer, quando o sujeito hoje entra de férias e vai para a Bahia, ou vai para o Ceará, ou vai para o Amazonas, o que ele está mostrando? Isso depende da economia, de tudo. E você aumenta a tua demanda. Agora tem a demanda externa, essa que nós não estamos aproveitando. Se você olhar aqueles números, você vai ver o seguinte: é lamentável o nível de atendimento da demanda externa. Eles mesmo classificam o Brasil como o número 1 em matéria de, digamos, natureza. E o 13º em matéria de riquezas culturais locais. Então, nós temos todo um universo para ser explorado. E isso eu acho que tem um papel importante do próprio Ministério do Turismo. Eu acho que, ao contrário do que parece, ele tem condição de fechar aquela boca. É quase 20 bilhões de déficit.
Quer dizer, se você não vai retirar tudo porque é assim mesmo que funciona. Mas se você fechar o déficit, você aumenta a participação do turismo no produto e no PIB. Professor Delfim, sem querer ser repetitivo, eu queria voltar a abordar a questão da hotelaria, que muito bem já foi comentado aqui pelo Serson, pelo Sampaio. A gente é sabedor que a indústria hoteleira, a qual nós pertencemos, ela cresce a taxa de 20% ao ano. Isso sem considerar que nós representamos apenas 4% do PIB, que a média mundial da hotelaria é 10%. Se nós buscarmos uma literatura recente, inclusive desenvolvida pelo SENAC, informa que dos 101 milhões de classe C, apenas 4% se deslocam. Considerando que 47% da classe B se desloca, considerando que 48% da classe A se desloca, professor Delfim, a gente enxerga que existe um horizonte muito promissor. Como o senhor bem colocou, o setor de serviços ele tem tudo para crescer. Existe realmente uma estrada muito vasta nos próximos anos. Portanto, a hotelaria, embora sendo uma das maiores empregadoras, sendo a melhor empregadora por real empregado, não tem o tratamento que outras atividades, inclusive atividades extrativas, têm. Eu gostaria de falar sobre a questão trabalhista, mas hoje falamos muito em capacitação, falamos muito em treinamento, qualificação, requalificação, mas existe uma questão chamada retenção de talentos, que também volta à nossa literatura atual, que informa que 50% dos desligamentos espontâneos se dão em razão dessa legislação tão antiga e tão cansativa. O nosso modelo de trabalho é um modelo que o mundo inteiro se assemelha. E eu vejo que essa questão também, ministro Delfim, não é só do Brasil, é na França, nos Estados Unidos. O modelo de trabalho, o modelo trabalhista na rede hoteleira, ele precisa ser revisto. Eu não vou discorrer sobre financiamentos, porque já foi falado, já foi revisado. Eu acho que a questão trabalhista, aliado à questão dos tratamentos tributários, porque se nós fizermos uma leitura rápida da quantidade de indústria que a nossa indústria mantém, que é a indústria hoteleira, eu falo de televisão, eu falo de geladeira, eu falo de artefatos de enxoval, cama, enfim, e nós não temos nenhum tratamento. Ora, eu gostaria de fazer uma provocação ao ministro esse ilustre brasileiro que tanto tem colaborado com o nosso país. É uma pergunta simples. Se nós somos tão importantes quanto propalados somos, por que não recebemos um tratamento diferenciado? Não favor, o empresário não precisa de favor nenhum. Eu tenho certeza que o empresário gosta e quer apenas poder trabalhar. A questão do câmbio, por exemplo, que aflige tanto o nosso turismo interno. Se nós temos uma estrada muito grande internamente, fazer uma reflexão sobre o câmbio. Nós estamos em déficit, a nossa balança turística é deficitária. Nós mandamos mais turistas para fora do que recebemos. Existem correntes que discutem essa questão do grande avanço do turismo internacional no nosso país. Isso é uma corrente de pensamento que entende que isso é feito dentro de continentes. Se a gente fizer um olhar sobre o nosso turismo interno, nós vamos ver que os turistas estrangeiros estão aqui no continente sul-americano a proporção de 50%. A França, com o receptor do mundo, 70% do continente europeu. Então, cabe a nós fazer uma reflexão sobre esse crescimento interno, que é muito grande, é promissor. Nós hoje temos aí 80 milhões de viajantes. Eu faço uma provocação, ministro, como que nós poderíamos pensar
esse segmento tão especial que é a hotelaria, sendo tratado de forma tão adversa e tão desdenhosa? Primeiro, eu acho, não é exagero que seja desdenhoso, né? E também é um exagero que alguém deseje controlar esses fluxos. Pelo contrário, como eu disse, esses fluxos são a exteriorização do progresso que nós estamos fazendo. Agora eu vou lhe dizer uma coisa talvez desagradável. Nós já vimos o seguinte: por que os outros têm atenção? Que choram mais alto. Não, vocês são incompetentes chorões. O que eu acho a coisa mais fantástica é que vocês estão em todo o Brasil. Está aqui o nosso prefeito de Campinas, tá certo? Que tem o seu controle. Está aqui a nossa grande deputada, que tem o seu controle. Essa gente é que faz a mudança. Vocês elegem deputados em todos os estados. Vocês são desorganizados. Se vocês tivessem um mínimo de organização, vocês tinham uma bancada de turistas no Congresso, lutando pelo subsídio que você não quer. Certo? Para conseguir aquilo que é possível. O que mais me espanta é a incapacidade de organização dos senhores. Porque este é um campo para uma instituição nacional, com representantes, vai eleger 3, 4, 5 deputados em cada estado, com compromissos para fazer alguma coisa. Porque é assim que funciona, meu caro cientista político. Não tem outra coisa. E vai depois exigir o cumprimento do que prometeram. Não é assim que funciona. Não adianta deixar, quando o governo vai escolher o ministro, tá certo? Se você tiver uma bancada, o ministro vai sair da bancada que você escolheu. Então, você me desculpem, mas é isso. Vocês não aprenderam a chorar. Por isso não mamam. Portanto, fica a lição, ministro, fica a lição que devemos nos organizar politicamente. Todos ouviram muito bem isso, né? E a gentileza de passar o microfone para as palavras do senhor Gilson Fonseca, presidente da Resorts Brasil. Aqui. Boa tarde, ministro. Boa tarde, professor Torquato. Caros amigos e colegas, sofredores hoteleiros, nós deixamos a democracia correr naturalmente, às vezes somos responsabilizados, falta de organização, mas é isso mesmo, vale a lição do futuro deputado Nery, lá pelo Espírito Santo. Ministro, como eu te disse ali antes, é um orgulho e uma satisfação muito grande compartilhar com Vossa Excelência esse momento, uma figura que, eu completando o que o professor Torquato disse, não só por tudo que foi dito, mas principalmente pela modernidade das ideias, pela visão do futuro. Isso é sempre presente. Em toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu acompanho as vossas ideias e o quanto contribuiu com o crescimento do Brasil. E é nesse tema que eu quero aproveitar a oportunidade. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Resorts, represento, portanto, o setor de turismo voltado ao lazer, os resorts. E eu quero provocar o senhor sobre a visão do futuro e dos jovens. Jovens no futuro do setor de turismo e de lazer do Brasil. A nossa associação é uma associação jovem, só apenas 11 anos. Nós temos pouco mais de 2 décadas que começamos a identificar o setor de lazer como atividade econômica, porque no próprio turismo, somente já tem 10 anos que temos o Ministério do Turismo, quer dizer, nunca foi reconhecida a atividade tão importante para muitos países como uma atividade econômica, né? Tentando uma luta para sair do setor de lazer, do caderno de jornal de lazer para o caderno de economia, dos jornais do Brasil e do mundo. Estamos conseguindo, a duras penas. E o setor de lazer também. Há poucos anos temos uma associação representativa. Eu queria tomar a liberdade de quebrar o protocolo de entregar ao senhor. Nós recebemos hoje uma análise do segmento 2011-2012 em parceria com a SENAC,
Resort Brasil, Senac, Perspectiva Brasil. Queria passar sua mão para dar uma próxima palestra, eu tenho mais algum subsídio. Em primeira mão, o Ministério receberá daqui a pouco. Estamos chegando primeiro ao Ministro Eterno do Brasil. Bom, e a minha provocação, que eu gostei da contribuição, é exatamente isso. Nós não participamos da atividade que é de primeira necessidade do Brasil, como o seu Bino citou, que são os tomates, o feijão, hoje o sabão luxuoso. Nós temos atividade que é lazer e, portanto, hipoteticamente, a primeira que as pessoas deixam para depois, na época de crise, e na verdade estamos crescendo. Estamos crescendo, tomamos um susto nos últimos anos com a quebra do mercado, com a crise dos países estrangeiros, na Europa. Caímos até 2009 e 2009 para cá estamos crescendo. 2009, 2010, a 11, 12, alguns dados nos apontam um crescimento em torno de 7% ao ano. Isso na atividade, como disse, não é de primeira mão. E muito pelo contrário, tivemos um fator ainda que é bastante prejudicial, a queda do turismo internacional, que antigamente chegava a ocupar 40% dos nossos resorts e hoje estão ocupando menos de 10%. Isso demonstra também o brilhantismo da sua palestra em relação ao quê? Do crescimento da população brasileira, do poder aquisitivo, da ascensão social, ou seja, os brasileiros estão descobrindo cada vez mais os resorts, essa atividade como essencial, como uma necessidade de contribuição. Estão vendo a oportunidade de substituir as viagens internacionais quando estão com preços muito altos pelas belezas do Brasil. Então, dentro desse contexto todo, é que eu queria fazer essa provocação. É possível, e o que é necessário para o Brasil se tornar uma grande potência, talvez a maior do mundo daqui a 20 anos, do turismo do mundo. Uma vez que nós temos tantas características, não vale a pena repetir, porque você sabe que é o clima, é o povo, é a natureza, é a própria estabilidade econômica, social e, por ser novidade, ou seja, como fazer para que esses grandes eventos mundiais não sejam o nosso ponto mais alto do turismo, e sim a semente a ser plantada para desenvolver para a eternidade. E principalmente daqui a 20 anos. Muito obrigado. Pois não é? Na verdade, é uma ilusão achar, digamos, que o turismo é uma coisa supérflua. Por que nós existimos? Nós não existimos para comer tomate. Nós existimos para realizar a nossa humanidade. O que significa isso? Que nós temos dentro de nós uma capacidade de realização que nós não sabemos. Uma das formas mais eficazes de você se apropriar dessa humanidade é conhecer o mundo. Então, na verdade, eu lhe diria o seguinte, no final do processo, tá certo? A recreação, a capacidade de realizar a humanidade que você tem dentro de si, depende muito mais daquilo que parece supérfluo do que aquilo que parece o objetivo. Você precisa comer porque você precisa de energia, mas energia para quê? Para viver a tua humanidade. Então, me parece o seguinte, é natural que isso vai desenvolver e vai continuar crescendo. Eu não tenho a menor dúvida, nós não temos competência para impedir o crescimento do Brasil. Guarde isso. Nós não temos competência para manter o país subdesenvolvido. Ele vai crescer conosco ou sem nós. E esse desenvolvimento está aqui dentro, não tem que estar dentro de cada um de nós. Essas possibilidades são visíveis. De forma que eu não tenho a menor dúvida, não. Nós vamos melhorar muito no futuro. E lentamente, superando algumas dificuldades, atrapalhando em outra, recebendo choques e depois alguns sopros, de forma que, mas isso é a própria vida. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o turismo, eu diria o seguinte, tem uma enorme elasticidade com relação à tua necessidade vital. Quer dizer, uma vez que você está satisfeito, você está comendo razoável, você está se vestindo razoável, você tem o teu teto razoavelmente, onde é que você vai procurar a vida? Fora de você. Para realizar a sua vida. E o turismo tem esse papel. Então eu lhe diria o seguinte, não se preocupe
Nós não temos competência para impedir que isso aconteça. Vai acontecer, inexoravelmente. Muito obrigado. Obrigado. Eu apenas em palavras finais de que além de uma aula de economia, uma aula de Brasil, mas também uma aula de vida, eu tiro dessas palavras, dessa lição do professor Delfim, pequenas lições, pequenas observações que eu acho que valem a pena até a gente rememorar. Primeiro, o futuro depende de nós, da maneira de sabermos construí-lo. E outra lição que eu tive é que nós sozinhos, o setor sozinho não vai para canto nenhum, é preciso do Brasil, doravante, parcerias estratégicas, organização. E por último eu diria que ele convida o setor a se arriscar. Aí eu lembro o Hélio, somente aqueles que se arriscam a ir longe, sabem até onde podem chegar. Queríamos agradecer a presença do ministro Delfim Neto, como dos demais integrantes da mesa, informando que amanhã estaremos retomando as sessões técnicas do Conotel, divididos em 4 sessões simultâneas, uma aqui mesmo no grande auditório e as outras 3 no primeiro piso. Agradecemos a presença de todos e até amanhã. Eu queria convidar a hotelaria aqui presente para visitar os estandes da nossa feira, a conversar com nossos expositores, tá? E tentar fechar negócio aqui. Obrigado. Chova ou faça sol, se a bolsa subiu e o dólar caiu, todos os dias essa mesma cena se repete na vida de milhares de brasileiros. Os jornais anunciam, é o Brasil, a 7ª maior economia do mundo, o 5º melhor lugar para se investir. Enquanto o país vai às compras, os pequenos negócios criam mais da metade dos empregos do país. 43% dos brasileiros já detectaram novas chova ou faça sol. Se a bolsa subiu e o dólar caiu, todos os dias essa mesma cena se repete na vida de milhares de brasileiros. Os jornais anunciam, o Brasil, a 7ª maior economia do mundo, o 5º melhor lugar para se investir. Enquanto o país vai às compras, os pequenos negócios criam mais da metade dos empregos do país. 43% dos brasileiros já detectaram novas oportunidades para empreender num futuro bem próximo. Atraídos por liberdade, horário flexível, autonomia para tomar decisões. Uma questão de realização pessoal. Sempre tive vontade de... Já vai? Já vai? Cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país. E o turismo doméstico registrou por volta de 60 milhões de viajantes. A previsão é de que esses números sejam superados, já que 2013 marca o início de uma verdadeira maratona de mega eventos por todo o país. Fiel ao compromisso com o desenvolvimento das atividades turísticas, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNT, criou em 1955 o Conselho de Turismo. O grupo reúne representantes de entidades empresariais, instituições educacionais e organizações governamentais. O Conselho é responsável também pela revista Turismo em Pauta, publicação que reúne artigos de especialistas do setor e da área acadêmica. A CNT acredita que a difusão do conhecimento e a troca de ideias são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento do turismo no Brasil.